Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Amém. Atos 17, do 22 ao 24, diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Quem crê nisso, diga amém. Agora você vai folhear um pouco mais sua Bíblia para 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quantos creem dessa palavra, diga: eu creio. Um pouquinho mais para frente, agora em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Você vai ler do 14 ao 16. 2 Coríntios, capítulo 6, do 14 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Com ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu povo, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Diga para a pessoa do seu lado: você sabe que é templo e morada de Deus? Preste atenção a algo aqui muito importante que eu quero ministrar nessa manhã para você. E o tema da minha palavra é a casa de Deus. Meus queridos, há uma verdade implícita no mundo hoje em dia que se trabalha muito com a imagem. Né? O William, que está aqui na frente, sabe muito bem do que eu estou falando. Ele me ensina muito sobre isso. Tem coisas que vendem na internet e coisas que vendem pela internet. Você sabia disso? Eu não sabia. Por isso que é bom ser sócio de uma empresa de marketing, como eu sou da CLAF. Entendedores entenderão, entendeu, William? Hoje em dia, o que mais se aprende é a sua imagem. Como tratar a sua imagem, como fazer, como se vender, como se posicionar, como, saber falar, enfim, nesse ambiente. Porém, a palavra do Senhor deixa claro que num ambiente cristão, na vida com Deus, a coisa muda totalmente de figura. Porque passa a ser uma colocação diferente, porque não é a sua imagem que importa, mas sim aquilo que você vive. Eu e você precisamos entender que essa geração que nós estamos vivendo é uma geração que ela está perdida por falta de referenciais. Digamos assim, mas pastor, então quer dizer que se arrumar uma pessoa que seja boa, uma pessoa que... Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: essa geração está perdida porque a referência dela não é mais Deus. Essa geração está perdida porque a referência dela não é mais o Senhor Jesus. A geração que eu e você vivemos, ela toma partido de situações que não é aquilo que está na Bíblia. As situações acontecem, os momentos vêm, as dificuldades vêm. A primeira coisa que ela pensa é o seguinte: mas como vai ficar na minha imagem?
Como é que eu vou ficar nisso? Mas o que é que os outros vão pensar sobre isso? Onde é que vai ser isso? Onde é que vai parar? Onde é que, sabe? Essa geração, ela se perde a cada dia mais, porque ela não volta para dentro dela. E quando eu digo voltar para dentro dela, aí agora eu minimizo essa fala e coloco para dentro de você. Não existe coisa pior na vida de um ser humano quando ele está perdido dentro dele mesmo. Sim ou não? Pessoas sem rumo, sem propósito, sem vida. Você pergunta para ela, o que vai acontecer? Ela, pois é, vamos ver aí, né? Aí tem aqueles ditados que são o seguinte, ó: nada que um dia após o outro sem uma noite no meio. Já viram esse ditado? Ou seja, deixa passar. Nada melhor do que o tempo passará as feridas. Sabe aquelas explicações que nós damos nos problemas e a gente nunca encara eles para resolver, e aí a gente cria uma série de situações que a gente se torna o quê? Pessoas que administram problemas e não resolvem elas. E aí a vida vem tomando o seu tempo, os momentos, os dias, as horas. E aí aquilo que era para ser bênção na nossa vida passa a ser maldição. Um casamento, irmãos, eu preguei sobre isso uns 15 dias atrás. Existe a diferença de um bom casamento para um grande casamento. Tem gente que tem 150 anos de casado, vive um bom casamento, os filhos estão maravilhosos, ninguém bate na porta dizendo assim, ó, vim te cobrar. Não existe nada na geração dela que alguém roubou alguma coisa, nada, sabe aquela perfeição? Só que Deus não é o centro. Um grande casamento tem Deus como centro. Quem crê nisso, diga amém. Então tem um bom casamento, tem sim, pessoas sabem que nossa, só falta que ser crente. Então, para o seu casamento ser grande, precisa Deus como centro. Você pode estar vivendo um bom casamento, mas se você não consegue resolver seus problemas, se você não consegue conversar com sua esposa, se você não consegue direcionar seus filhos, mas você é uma pessoa boa, e talvez está faltando Deus, então você vive um bom casamento. Sabe aquele ditado que diz que o inimigo do excelente é o bom? Todo mundo para no que é bom. Não, está tudo certo. Está tudo certo. Só que a Bíblia diz assim, ó: conhecer e prosseguir e conhecer a Deus. Até Deus quer você mais perto todo o tempo. Então é avançar. Diga para a pessoa do seu lado, não pode ser só bom, irmão. Tem que ser excelente para o Senhor. E quando eu me deparo com esse texto, que Paulo, você sabe que o Areópago era um lugar onde eram feitas as exposições, as teses, todo mundo falava, levantava a mão. E aí você vê Paulo quietinho, na dele, quieto. De repente ele falou assim, olha, posso só sugerir algo que eu estou vendo aqui? Eu vejo que existe um excessivo religioso na vida de vocês. Eu vejo que vocês estão dando prioridade a coisas. Eu vejo que vocês estão focados em ambientes externos, situações que os outros veem. E eu vi ali que tinha uma coisa que não estava sendo vista. E ele diz assim, pois é exatamente isso que eu creio. Diga para a pessoa do seu lado assim, ó, eu não estou nem aí. Diga assim, eu não estou nem aí o que os outros pensam sobre mim, se Deus é o centro da minha vida. Ah, pastor, mas isso quer dizer que eu tenho que ser uma pessoa egoísta? Não, pelo contrário. Pelo contrário. É o que eu falei no começo. Se você esquece a sua imagem e passa a viver, as pessoas vão colar em você. Porque, como eu disse, se falta referência e você se torna a referência, todo mundo vai andar onde você está andando. Sabe quando tem enchente aqui nas ruas, que a água está alta, aí você fica daqui, vou esperar o primeiro passar para ver como é que está. Eu duvido um cara chegar primeiro e só se tem alguém morrendo dentro do carro, menino parindo, alguma coisa assim. Poxa. Mas sempre tem alguém que fica aqui, vou ver que ele vai passar primeiro. É que nem no mar, irmão. Eu duvido você chegar nadando lá no meio do mar. Agora se você vê um abençoadinho lá em cima, ali ainda dá pé, eu vou lá. É ou não é assim? Então quando eu esqueço, eu estou falando no ambiente cristão, amém, irmãos? Eu estou falando de pessoas, para ser mais claro,
que se preocupam tanto em adorar a Deus, em viver, sabe, em falar em língua estranha, isso, aquilo, outro, mas por dentro está tudo acabado. Está tudo longe do que Deus espera. Está longe. Nessa manhã, nós fazemos uma das ordenanças de Cristo, que é ceiar, que é fazer parte do corpo e do sangue deles na cruz. Mas isso era uma coisa para ser feita todas as vezes que nós estivéssemos reunidos no nome dele. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Você devia ceiar todo dia de manhã cedo com sua família, que onde tem um ou mais, ali eu estarei. É Bíblia. Não, mas alguém disse que é mais bonito uma vez por mês na igreja, nós vamos fazer aqui. Vai ficar legal. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E eu quero falar sobre 4 coisas que há dentro da casa de Deus. 4 coisas que são importantes e eu quero que você analise isso para você. Porque você acabou de ouvir que você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você é casa escolhida por Ele. E eu queria que você abrisse comigo, por favor, em João, capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Agora vai um pouquinho mais para frente, Colossenses capítulo 3, do versículo 15 ao 17. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando Ele graças a Deus, Pai. Diga assim comigo, primeiro ponto, primeiro item, primeira coisa na casa de Deus é ter paz. Volta ao versículo 15, Camila, por favor. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você aqui nessa manhã. Seja o que? A paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Preste atenção que aqui é uma linha fina de raciocínio. Fina. Por que eu digo fina? Porque Deus não está em negócios mal feitos. Deus não está em lugares que a tua alma deseja. Deus não está em lugares que você já começa algo errado. Sabe, não adianta você querer, como nós lemos ali no capítulo de Coríntios, a associação com aquilo que não é princípio de Deus. Deus não está no lugar onde você tem clareza de que aquilo ali não é luz. Deus não está, de forma alguma, em lugares onde Ele não é todo. Onde Ele não tem o todo. Onde Ele não é adorado. Deus não está nisso. E a maioria, eu vou dar um exemplo para vocês, das situações em que o cristão se pega em não ter paz, é porque faz exatamente aquilo que Deus não quer que seja feito. Porque entenda bem, uma coisa é eu compreender no meu coração, na minha mente, o que Deus é para mim. Descer dentro da minha vida e eu praticar. Por isso que a Bíblia diz que nós somos convertidos a uma conversão. Eu me declarei, eu sou totalmente dele. Então o meu estilo de vida, a minha forma de pensar, a maneira de agir, ela tem que ter o quê? Paz em tudo. Eu ouvi uma frase há muitos anos atrás, quando a gente fazia Instituto Bíblico, eu e a Priscila. E isso é uma verdade. Não se toma nenhuma decisão em momentos turbulentos.
Não se toma nenhuma decisão em momentos em que você não tem, sabe, a clareza do que está acontecendo. Por isso que o sinal é verde, amarelo e vermelho. O amarelo é o quê? Espera, observa, atenção, fica ligado. É um preparar disso. E o cristão tem dentro de si o quê? O Espírito Santo de Deus. A primeira pessoa que sinaliza esse amarelo é o Espírito Santo. Opa, não te mete, não faz. Para que isso? Irmãos, se você for pegar a Bíblia, você vai ver os grandes homens de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha necessidade de Davi mandar Joabe fazer o censo de Israel? Não tinha. Davi já era rei sobre Israel, já tinha tudo, estava tudo certo. Para quê? Mas a Bíblia diz que deixou Deus entrar no coração de Davi. Joabe foi e ainda perguntou para Davi assim: Davi, tem certeza mesmo? Para que isso, Davi? Sabe o que eu entendo aqui? Além do Espírito Santo falar com a gente, Deus coloca pessoas do nosso lado para dizer assim: para que isso? E a gente faz aquele coice básico, né? Não te mete. Para quê? Faz tu, deixa que a minha vida cuida eu. Mas você está vendo que tem 10 pessoas falando para você não fazer e você é o único que diz: não, eu tenho que fazer. Sabe, está todo mundo dizendo para você não fazer, mas você decide: não, eu vou fazer porque a palavra é minha. De fato, você é responsável pelas suas consequências. Não tem absoluto, como diz a história, é que nem quando a gente vai aconselhar alguém: olha, querida, a palavra de Deus diz isso. Não, pastor, mas tudo bem, você quer um conselho ou você quer um cúmplice? Cúmplice eu não sou seu. Se você quiser um conselho, a Bíblia diz isso, aí é contigo. Daí para frente é com você. Então, se não há paz dentro de mim, se a paz de Cristo não excede todo esse entendimento, que é o descanso, que é o lugar onde eu sei que o que eu estou fazendo é o que a Bíblia diz, porque, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você nessa manhã. Se você tem que tomar uma decisão e você não sabe para onde ir, pelo menos vá para o básico, obedeça o que é princípios. Eu sempre dou um exemplo que se eu te colocar dentro de um quarto escuro e pedir para você acender a luz, vai no interruptor, ninguém vai no teto e nem no chão, porque isso não é princípio de tomada estar nesse lugar. A tomada está sempre onde? Na parede. Então você vai passar o quarto todo assim procurando a tomada, você pode ter certeza. Tenho que tomar uma decisão na minha vida, eu não sei o que fazer, mas peraí, o que a Bíblia diz sobre isso? Porque quando você toma uma decisão baseado no que a Bíblia diz, no que está diante do Senhor, diga assim comigo: toda decisão tomada por princípios, nem que eu não queira, fala assim, nem que eu não queira, eu vou ter paz. Porque eu estou obedecendo o princípio. Quem crê nisso, diga amém. Pastor, mas é muito difícil, irmãos. Estão achando, sabe, gritando se for possível. Mas faz o que é certo. Porque daí você não depende de ninguém. Você vai depender do Senhor. E Ele, a seu tempo, vai honrar você. Preste bem atenção, a palavra do Senhor não diz que aquele que se humilha será honrado. Não é os humilhados que serão honrados. É aquele que se humilha. É aquele que se coloca nesse lugar de dizer assim: não, eu vou obedecer princípio. Quem crê nisso, diga amém. Então, o primeiro ponto que há na casa, tem que ter na casa, é paz. Se dentro do teu espírito não há paz, alguma coisa está fora do lugar. E eu profetizo nessa manhã, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus que está dentro de você vai te guiar a toda a verdade. Amém? Segundo ponto, amor. Diga, I love you. Diga para a pessoa do seu lado, I love you, você também. Amor. Irmãos, não tem como eu ser templo e morada do Espírito Santo, templo de Deus, e não haver amor na minha vida. Se a gente for para 1 Coríntios 13 e ver o que de fato é amor, não tem nada de romântico nisso. Sim ou não? Mas uma das coisas fundamentais da vida de um cristão é se posicionar entendendo que eu devo amar em todas as circunstâncias da minha vida. E eu não posso deixar de amar, porque amor é um fruto de Deus. Deus é amor. Mas não é amar só quem te ama. É aí que é o negócio. Onde a porca aperta, como diz outro. Porque daí eu tenho que amar quem...
Tem que amar uns palmeirenses aí me enchendo o saco a semana inteira? Tem que amar! Mas também se o Flamengo ganhar, vocês me preparem. Não vou falar nada. Se o Flamengo ganhar esse Mundial, meu irmão. Mas tem que amar. Não adianta eu e você fugir disso, meus irmãos queridos. Você não pode ouvir outra verdade de Deus se não for essa, que você tem que amar os seus inimigos, que você tem que orar pelos seus inimigos, você tem que liberar a palavra de bênção sobre os seus inimigos. Um cristão que se diz esse templo e morada de Deus, ele tem que amar. Ou pelo menos, no mínimo, se exercitar disso todos os dias. Senhor, eu não consigo amar esse abençoado, essa abençoada. Mas, Senhor, coloca amor em meu coração. Tem que pedir, Deus dá. Tem que pedir, Deus vai dar. Pastor, eu não consigo. Irmãos, eu também não consigo muita coisa. Se eu puxar aqui, vai dar um pergaminho de coisas. Só que eu entendo no meu espírito, no meu coração, de fato, de verdade, procuro viver isso, que se não for Ele, o que adianta? Qual é o outro ambiente que nós, irmãos, conhecedores da verdade de Deus, vamos andar? Me mostra na palavra de Deus outro ambiente que você consegue andar fora de Deus. Se Ele estiver ali na palavra, tudo bem, eu até agora não entendi. Então, se eu não amo, irmãos, a palavra do Senhor diz o seguinte, ó, se eu não amo aquilo que vejo, como é que eu vou amar aquilo que não vejo, irmão? Se eu não amo aquilo que eu pego, que eu sei que é um copo d'água, como é que eu vou amar ao Senhor que eu nunca vi? Que loucura é essa, irmãos? Você está entendendo que não adianta você vir para a igreja, todo bonitinho, se arrumar, botar lá e dizer isso, aquilo, outro, mas chega na sua casa, você não ama quem está perto de ti, você não ama teu vizinho, você... Irmãos, eu estou falando de exercício para aqueles que não conseguem. Eu estou falando de um entendimento de buscar em Deus esse lugar, que tem que ser a nossa oração. Tem que ser isso. Eu não estou dizendo que nós temos que alcançar isso de uma forma extraordinária, perfeita. Não. Eu estou falando que você tem que entrar todos os dias buscando em Deus o seu melhor. Se você decide algo na sua vida, você consegue. Se você bota na sua cabeça algo, você consegue. Eu lembro em outubro, eu acho que foi em outubro que a gente foi para o Método CIS. Em outubro a gente foi para o Método CIS e lá tinha os intervalos de café e eu vi o Rafael tomando café sem açúcar pequenininho, café assim. E aí ele disse assim para mim, eu falei assim, tu não toma açúcar? Ele não vai nem lembrar disso. Eu falei assim, não tomo açúcar. Eu não consigo, já decidi. Era uma frase que tinha que quem toma café com açúcar é menininho, alguma coisa assim. Eu falei, rapaz, cara, é meio... E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Como assim tomar café com açúcar é menininha? Tomei a vida inteira. Só que eu gravei aquilo para mim, mas no momento eu fiquei, como diz outro, estou aqui para conhecer, né? Não sei o que estava acontecendo. E aí, cara, eu sei que a coisa, como diz outro, apanhei até por trás dos olhos lá, sobre o ambiente de autorresponsabilidade, culpa é sua, você é responsável, você é isso, você é aquilo outro. Tirei o que era bom, trouxe para minha vida. E desde lá o Senhor vem trabalhando no meu coração pelo tal do cafezinho sem açúcar. Resumo da história, levei outra chibatada no final do ano. Se eu dizer uma vitória para vocês, consegui vencer o açúcar. Não tomo mais café com açúcar, irmão. Não tomo. Só que eu não tirei o bendito do leite ainda. Mas vou tirar esse abençoado. De gavaizinho vai dar certo. Lá em casa até deu um ribuliço lá, porque todo mundo fazia com açúcar por causa de mim, né? Eu já chegava dizendo assim, cadê o açúcar aqui nesse café? Agora eu comecei a ficar quieto. Decisão, irmãos, é algo que você constrói. Se tem coisas que você não consegue romper em primeiro lugar, não se isenta de buscar isso. Sabe o que é o problema da gente? Que a gente às vezes, não, agora eu vou mudar. Dá uma primeira cipuada que não saiu como tu quer, eu acho que eu tenho que mudar para outra coisa. Isso aqui eu tenho que manter. Não é assim, irmãos. Imagina se Cristo olhasse para nós dessa forma. Você já imaginou
Cristo lá na cruz do Calvário, sabendo que nós íamos ser rebeldes, desobedientes e tudo mais, ele dizia assim, não, deu, não quero brincar disso aqui não, deu. E descia da cruz e vamos seguir a vida, eu vou para o céu e está tudo certo. Você já pensou nisso? Mas eu e você temos uma autoridade que é maior do que Deus, né? Não, eu não vou perdoar. Quem perdoa é Deus, eu não. Faz assim para a pessoa do seu lado. Faz aquela assim. Abre comigo em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, do 7 ao 9. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é, versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Diga comigo assim, segunda coisa que é obrigado ter na casa de Deus é o amor. Então, eu como casa, tenho que ter paz, tenho que ter amor. Outro texto, João, não 1 João, capítulo 15, do 9 ao 10. João 15, do 9 ao 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Versículo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Olha aqui para mim, irmãos. Você quer agradar o coração de Deus, sim ou não? Ame os mandamentos de Deus Pai. Ame o que é certo. Ande no que é certo. Pastor, ninguém consegue. Lucas 15, 38, se eu não me engano, Lucas 15, 18, eu não lembro agora. O próprio Jesus deixou claro, só teve um bom, que é Deus. Eu não estou dizendo de perfeição. Eu não estou falando de alguém que não tem erros. Eu não estou falando de alguém que não tem falhas, que não peca. Eu estou falando de alguém que incansavelmente procura consertar seus erros. É aquele que se arrepende de verdade. É aquele que, como diz a palavra do Senhor, que confessa e deixa os seus pecados. Confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões, diga assim comigo, nunca prosperará. É a Bíblia. Não estou falando de perfeição, do nível master, sabe, de santidade. Não. Estou falando daquele que incansavelmente tem os seus joelhos totalmente encurvados, dobrados, na presença do Senhor, clamando para ser melhor por Ele. Não é melhor para Ele, é melhor por Ele. Você está entendendo? Porque eu e você, irmãos, entenda bem, nós somos chamados cristãos, porque significa pequenos cristos. Por isso que eu disse no começo, a preocupação com algo externo não deve ser maior do que aquilo que nós estamos vivendo. Se você é uma pessoa que não consegue honrar seus compromissos, se você é uma pessoa que infelizmente gasta mais do que ganha, isso tudo são vergonhas no reino de Deus. Agora, isso quer dizer que isso isenta a graça de Deus sobre a tua vida? Não. Por quê? Porque é necessário você entender e buscar ajuda. Esse é o segredo do cristão. Não é chegar cheio de parede dizendo assim, não, é porque eu sou bom. E na verdade você não é nada de bom. Você é ruim. Eu sempre digo para quem anda mais perto de mim que é o seguinte, as minhas reações é quem sou. Quando você me decepciona e eu reajo de uma maneira, isso sou eu. Agora, quando você me dá tempo para pensar no que falar, aí esse aí é alguém que está aprendendo, está se movendo. Mas o bate-pronto é quem nós somos. Por isso que eu digo, irmãos, se você está em Deus, você tem misericórdia. Agora, quando você não está em Deus, a misericórdia é algo que nós precisamos mais ainda. Quem está entendendo o que estou ministrando nessa manhã, diga amém. Terceira coisa que tem que ter na casa, ou seja, em mim, diga para a pessoa do seu lado, misericórdia, irmão. A palavra misericórdia está dizendo miséria de coração. É eu ter no meu coração aquele lugar onde eu olho para... Não é pena, entendeu, irmãos?
Eu tenho pena de fulano de tal. Não é pena. Pena é uma coisa, misericórdia é outra. Eu posso, me posicionar de várias formas. Por exemplo, ficar longe de uma situação. Nossa, tô com tanta pena de fulano de tal. Mas você não faz nada. O pior sentimento de um ser humano pelo outro, eu acho que é pena. Eu tenho pena de fulano de tal. Eu não tenho pena. Tenho misericórdia. Porque a misericórdia me tira de um lugar onde eu estou lá inércia, vendo as coisas acabando, para um lugar onde eu tenho que agir. Não adianta você falar da boca para fora que tem misericórdia das coisas, mas você não faz. Se você tem misericórdia, comece a entender isso de uma forma mais prática na sua vida. Não, se eu tenho misericórdia, eu tenho que fazer por onde? Se eu tenho misericórdia, eu tenho que me colocar dessa forma. Como eu estou falando. O texto lá em Efésios 2, por favor, Camila. Do versículo 1 ao 5, Efésios 2, do 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus. Efésios 2, do 1 ao 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em que, irmãos? Por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Você está entendendo? A misericórdia de Deus fez Cristo ser crucificado. Diga assim comigo: misericórdia, fala de ação. Senhor, tem misericórdia de mim, mas você não faz seu papel. Senhor, tem misericórdia de fulano de tal, mas você não vai lá ajudar. Senhor, tem misericórdia do... Você nem ora. Misericórdia tem a ver com ação. Deus teve misericórdia de nossas vidas. Cristo morreu por mim e por você. Quem crê nisso, diga amém. Então, diga assim comigo: eu sou casa. Então tem que ter misericórdia aqui. E detalhe, irmãos, olha aqui para mim. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 3, do 17 ao 18. Tiago capítulo 3, versículo 17 e 18. Nós já estamos terminando. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a... Volta o versículo 17, olha o que diz. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente, diga comigo, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, vamos todos juntos? Plena de misericórdia e de bons frutos. Quantos estão entendendo? Casa de Deus tem que ter misericórdia. Não é dente por dente, olho por olho. Não é. Tomou, levou. Eu não levo desaforo para casa. Pisou no meu calo, sabe quem eu sou. E aí vai. Quarto, queria que você ficasse de pé. Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar ao meu irmão. Agradar a quem? A Deus.
Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Preste atenção aqui, irmãos. Não tem como eu e você, nos dias de hoje, não entender sobre isso. Pastor, mas eu queria ter a fé do irmão tal. Eu queria ter a fé do pastor tal. Eu queria ter a fé da... Não, irmãos. Você nunca vai ter a fé do outro. Você tem que ter a sua fé. Não é assim, ó. Se você não tem fé, crê na minha fé. Não funciona assim. Não funciona assim. A fé tem que ser sua. E sabe, a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a... Não tem como a gente mudar o que está escrito. Não tem como. Diga assim comigo, a quarta coisa que tem na minha casa, que é morada de Deus, é fé. Tem que ter fé, irmão. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Outro texto, 1 João capítulo 5, do 4 ao 5. 1 João capítulo 5, do 4 ao 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual, irmãos? A nossa... Quantos querem vencer o mundo? Então diga para o seu irmão assim, ó, é só fé, irmãos. Fé. Fé. Preste atenção no que foi ministrado nessa manhã em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que nós somos templo e morada. E Ele não habita em templos feitos por mãos. Ele diz que não sabeis vós que sois templo e morada do Senhor. Ah, pastor, mas a palavra diz exatamente sobre isso mesmo. É verdade, o Senhor falou uma verdade. E eu falei nessa manhã de 4 coisas que tem que haver na casa de Deus. E existem elas. Eu te falei de todas que existem na casa de Deus, porque Ele é. Talvez você, nessa manhã, tenha buscado viver isso. De alguma forma, em algum momento, quer ter paz. De alguma forma, em algum momento, quer exercer a misericórdia. De alguma forma, em alguma circunstância, você não tem tido fé. E de alguma forma, e talvez em algum momento, não tem tido amor por aquilo que Deus ama. E eu queria que você fechasse seus olhos nessa manhã. Nós vamos cantar uma canção. E talvez essa canção seja a oração que você precisa fazer para o Senhor. Deixa Deus te levar nesse lugar de entendimento e de verdade daquilo que Ele quer a seu respeito. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos, para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.